Eu vou conversar agora pela internet com Guilherme Belotto, ele que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA e vai conversar conosco a respeito, inclusive, do levantamento que foi apresentado pelo Itaú BBA nesta última semana, que trouxe alguns diagnósticos para os setores diversos do agronegócio brasileiro. Guilherme, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi e eu quero saber de você, começando pela soja, como é que está sendo diagnosticado pela instituição financeira, pelos técnicos, por vocês, como é que está sendo diagnosticado o cenário para a soja hoje no Brasil e no mundo? Nós tivemos soja num cenário diferente com o relatório de oferta e demanda, que acabou trazendo para baixo, 633 mil toneladas para baixo a expectativa de produção, foi revisada a produtividade, o mercado esperava subir, o que foi positivo, mas por outro lado, tem a China apresentando outros casos, outros focos de peste suína africano, que pode mexer com demanda. Tem aqui a América do Sul, que é, no momento, o grande ofertador de soja. Como é que vocês têm avaliado esse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao mercado de soja, a nossa visão é que nós temos parece que aquelas altas de preço, aqueles preços aí na casa de 15, 16 dólares por bushel, nos parece que eles ficaram para trás, né? Quando nós olhamos aí o balanço de soja, tanto nos Estados Unidos quanto global, o que nós observamos é uma melhora aí dos estoques de passagem esperados, né, na safra 21-22, o que por si só acaba tirando um pouco de pressão, né, sobre as cotações, né? É claro que, no entanto, quando nós olhamos sobre uma perspectiva histórica, são relações entre estoque e consumo bastante apertados, o que sugere também que provavelmente esses patamares que nós estamos oscilando agora aí, pouco acima de 12 dólares por bushel, seja o piso aí das cotações. É importante ressaltar, no entanto, né, que a gente tem tido algumas notícias que podem dar um pouco de espaço aí, abrir espaço para que os preços subam, né? Que foi o caso, por exemplo, do que você muito bem comentou da revisão para baixo das estimativas de produção nos Estados Unidos, né? Na esteira aí de uma redução esperada aí dos níveis de produtividade. Isso faz com que aquele aumento esperado dos estoques de passagem no país não seja tão alto assim como nós imaginávamos. Por outro lado, nós temos toda uma preocupação em relação ao que vai ser a demanda de soja aí ao longo de 2022, né? A gente sabe que vai ter um crescimento, mas tem uma preocupação em relação a qual vai ser essa taxa de crescimento, uma vez que a gente tem observado aí uma margem bastante desafiadora do ponto de vista da produção de suínos, o que por sua vez tem feito com que nós tivéssemos aí uma menor demanda chinesa no mercado pela soja, né? Pelo menos não é uma demanda menor, mas é um crescimento menor do que é o esperado, e isso, por sua vez, tira um pouco das forças das cotações. Belotto, em relação a um estoque nos Estados Unidos um pouco maior, ficou para 9.250.000 toneladas, aqui o Brasil, a Conab também elevou o nosso estoque de passagem em relação à soja. Apesar de esses estoques estarem maiores, aqui no Brasil nós não estarmos muito acostumados a vermos um estoque de passagem de safra mais elevado, é uma coisa muito rara no Brasil, talvez nós tenhamos agora nessa safra 21-22, isso chega a mexer, influenciar o mercado de certa forma, por ter alguma reserva nos principais players do mundo? Eu acho que sem dúvida nenhuma isso acaba influenciando negativamente as cotações, né? Aqui no Brasil especificamente, quando a gente leva em consideração aqui todo esse início de safra que tem sido muito bom e que acaba nos fazendo conjecturar que nós estamos caminhando para uma safra recorde aqui no Brasil, na casa de 144 milhões de toneladas, que é a nossa expectativa, pelo menos, isso tudo tende a acabar abrindo espaço para que nós tenhamos aí esse aumento dos estoques de passagem, como você comentou, e isso dá uma sensação de disponibilidade um pouco maior. Essa sensação de disponibilidade um pouco maior aqui no Brasil, por exemplo, tende a acabar impactando as cotações dos prêmios nos portos. E a redução dos prêmios nos portos acabam sendo transmitidos para a formação de preços aqui no Brasil.
Lembrando, né, que os preços da soja aqui no Brasil, eles nada mais são do que uma composição de preços em Chicago, prêmios nos portos, câmbio e frete. Né? Como nós temos aqui esse câmbio, esse prêmio que tende a ficar um pouco menor do que observado historicamente, isso pode sim influenciar negativamente as cotações. Agora é importante comentar também, Fabiano, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque a gente está sempre comparando com os valores que foram observados aí no segundo semestre de 2020 e agora em 2021. Mas ainda assim, né, em que pese o fato que nós esperemos aí alguma perda aí do patamar das cotações, eles ainda devem ficar altos do ponto de vista histórico. Acho que esse aqui é um ponto que nós temos que ter também no radar enquanto estamos falando de cotações de soja. Belotti, falando agora um pouco a respeito do mercado de milho, nós tivemos também números interessantes em relação ao cereal, no que diz respeito a, principalmente a demanda hoje que nós temos sobre combustíveis, que acaba revertendo também para biocombustíveis, e isso gera um cenário que pode ser de alta, talvez de elevação, para o cenário internacional, falando do milho no cenário internacional. A gente tem visto isso, de certo modo, nos Estados Unidos. Por outro lado, aqui no Brasil, nós estamos cultivando uma primeira safra no momento mais adequado, o que vai colocar o milho de segunda safra, que é a principal campanha brasileira, numa janela muito melhor para desenvolvimento, fazendo com que a América do Sul possa ter uma produção maior. Como é que vocês analisam esse momento para o mercado do milho lá fora e aqui no Brasil também, já que faltou milho esse ano aqui no Brasil? Perfeito, Fabiano. Você trouxe um ponto super relevante aqui que diz respeito aqui à utilização do milho aí para a produção de etanol. Isso foi o que mais chamou a atenção aí no relatório de oferta e demanda do USDA aí da última semana, né? Em que, apesar do órgão norte-americano ter aumentado aí as previsões de produção, ele acabou revisando para cima a utilização de milho para a produção de etanol, muito ancorada em uma expectativa de aumento da utilização do biocombustível, nesse curto prazo, a reboque do aumento dos preços do complexo energético como um todo. Né? De fato, quando nós olhamos aqui os números semanais de produção de etanol nos Estados Unidos, né, nas últimas 2 semanas, últimas 3 semanas, nós tivemos aí níveis de produção aí que foram das mais altas já registradas na história do país. Né? Acho que isso, de um lado, ele acaba contribuindo para minimizar todo esse impacto que nós teríamos de uma safra grande dos Estados Unidos nos preços em Chicago. E é por isso que a gente vê os preços também aí oscilando na casa de $5,50 por bushel, que é o nosso cenário, pelo menos aí ao longo do próximo ano. Quando a gente volta os olhos para o Brasil, de fato, né, todo esse cenário aqui de uma implantação de safra de verão aqui numa janela muito boa, nós estamos aí numa velocidade muito superior ao que foi observado no ano passado, isso deve abrir espaço para que nós plantemos a safrinha aqui no Brasil numa janela bastante adequada, né? Existe alguma preocupação em relação aqui à entrega de alguns insumos, eventualmente algumas variedades de sementes também podem ter sido comprometidas pela seca do ano passado, mas ainda assim, quando a gente olha a foto macro aqui, né, a expectativa é que nós tenhamos uma grande safrinha o ano que vem aqui no Brasil. E que isso deve fazer, né, ele deve trazer preços aqui para patamares maiores do que nós temos observados aí no Brasil atualmente. Né? Então, todo esse prêmio que nós temos hoje do preço em relação às exportações, o que deve acontecer é que nós vamos ver esse prêmio se reduzir e aí o preço aqui no Brasil ficar muito ancorado nessa combinação entre preços em Chicago e preços e taxa de câmbio. Né? E de fato, Fabiano, eu estava há pouco aqui, antes de nós entrarmos aqui para conversar com vocês, eu estava rodando as nossas paridades de exportação para o próximo ano, né? E comparando com o que é cotado na Bolsa, na B3 hoje, a gente percebe que todo aquele prêmio de exportação, grande parte dele já caiu, então o produtor aí tem que estar muito atento aí nessa combinação de preços em Chicago e taxa de câmbio para a formação de preços aí ao longo do próximo ano.
Guilherme Belotti, não está exatamente combinado para a nossa entrevista hoje, mas que quando a gente fala de soja, fala de milho, produção brasileira, produção norte-americana, eu acabo tendo que pensar automaticamente em fertilizantes. E eu conversei com alguns colegas seus, analistas, durante as últimas semanas, né, principalmente quando a Rússia também confirmou uma espécie de retenção desse tipo, principalmente de nitrogenados em seu país, o que deve afetar principalmente a próxima safra norte-americana e aqui no Brasil aqueles 25, 30% de produtos para a safra de milho que não foi comprado, pelo menos 70% foi, mas uns 30% não. Como é que isso deve impactar aí produtores rurais? E eu estou pensando principalmente na produção brasileira, Guilherme. Fabiano, aqui basicamente, assim, acho que do ponto de vista de disponibilidade, quando nós falamos da safra verão agora, da safrinha, a nossa preocupação é um pouco menor, porque grande parte do pacote tecnológico já foi adquirido, né? Claro que para aqueles que deixaram para comprar de maneira mais tardia, estão no risco aí de ter algum problema aqui com a entrega. Eu acho que não dá para descartar que isso possa acontecer, porque você tem aí uma certa lentidão logística e o segundo ponto é que nós tivemos um aumento bastante abrupto das cotações, então não pode se descartar a hipótese também de que nós tenhamos aí algumas renegociações pontuais, né? Olhando para a próxima safra, nós acreditamos que gradualmente, né, esse cenário de oferta de fertilizantes ele vai melhorar, mas ainda assim a gente tem que esperar aqui uma manutenção de preços bastante elevados dos fertilizantes, né? E aqui é claro que nesse cenário o produtor tem que estar bastante atento às oportunidades de fixações aí, de relações de trocas que sejam favoráveis, né? Uma vez que nós teríamos uma pressão de custo bastante grande, né? E é claro que quando a gente olha os patamares atuais, né, o que o produtor pensa é, tudo bem, né, para eu fazer negócio ruim, eu posso esperar um pouquinho. Mas eu acho que diante de todos esses problemas geopolíticos que nós temos observado, que diz respeito aqui, por exemplo, às sanções de União Europeia, Canadá, Estados Unidos, a Bielorrússia, o impacto que isso pode trazer no mercado de potássicos, né? A gente tem visto também o ambiente esquentar um pouquinho mais na Rússia, né? Que no primeiro momento nós tivemos agora essas restrições às exportações, e que não se sabe que isso vai se desdobrar lá na frente. Então não dá para descartar a hipótese de que esses preços poderão subir ainda um pouquinho mais. Então acho que o produtor aqui tem que ficar muito atento às oportunidades aí de fixação de relações de troca, atento aí às contrapartes com que eles farão essas fixações antecipadas para ter certeza que eles receberão esses produtos aí ao longo do próximo ano, já que nós teremos aqui um ambiente de incertezas bastante grande aí da formação de custo para a safra 22-23. Belotti, em resumo, próximo ano é mais desafiador tanto para a comercialização quanto para a aquisição de insumos? Sem dúvida, Fabiano. Aqui nós temos um ambiente que ele ficou mais desafiador. Provavelmente a gente vai entrar numa safra 22-23 com um ambiente de incertezas maior, né? Já que os próprios comercializadores de insumos estão com mais dificuldade de dar preços, né? E isso no ambiente de preços de produtos finais se arrefecendo um pouco. Então, o que a gente pode esperar aí é que as margens, de fato, apresentem aí alguma redução sobre os patamares que nós vimos nos 2 últimos anos, que de fato foram espetaculares, já era até esperado que nós teríamos aí alguma correção de margens.